Shalom, shalom, boa tarde. 8 de Shevat, 5.785 a contar da criação, e dia 6 de fevereiro de 2025 da Era Comum, né, pelo nosso calendário civil. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. E então, ao pôr do sol de hoje, vamos entrar em Erev Shabbat, véspera de Shabbat, ok? Nesse Shabat, nós teremos pela frente o chamado Shabbat Shirah, que é o Shabat da canção, a canção que o povo entoou após a passagem do Yam Suf, né, que é exatamente o Mar Vermelho popularmente conhecido, mas é o Mar de Juncos. Então, no Shabat, nós estaremos falando sobre a canção, que está no capítulo 15 de Shemot, Êxodo, certo? Hoje também nós vamos ter aí, né, a respeito dos 4 grupos que apareceram naquele momento em que o povo judeu estava entre o Mar de Juncos e o exército do faraó. Então há dados interessantes para nós estarmos refletindo, né, segundo o Talmud Midrash, segundo os comentários de Mechilta e também os comentários da Hassidut sobre esta questão, esse momento em que o povo judeu esteve entre o Mar de Juncos e o exército do faraó, né? Então, por exemplo, teve lá um grupo que disse: vamos nos afogar no mar, vamos nos lançar no mar e nos afogarmos. Então, aparentemente, parecia o que? Suicídio. Mas será que era de fato isso que está no contexto, segundo os nossos sábios? Então, de fato, nós vamos ver esses detalhes, né, no dia de hoje, que vamos focar mais dentro do aspecto dos 4 grupos. Também vamos ter aí, né, o personagem, aquele que foi o primeiro a se lançar ao mar, né, antes dele se abrir, né? Então, quem é esse personagem? De qual tribo que ele é? E qual é o significado que nós temos para aprendermos com referência a esse personagem, né, de lançar-se primeiramente dentro do mar, sem ele estar aberto. Então vamos ver, né, dessa forma os comentários dos nossos mestres com referência a isso daí, né? Não podemos esquecer que o mês de Shevat, né, nós temos aí o dia 15 de Shevat, que é considerado o ano novo das árvores, né, o ano novo das árvores. Então, com a colaboração do nosso querido emissário Emerson, aliás, do nosso querido emissário Antônio Braga, né, vamos trazer aqui no próximo Shiur, né, tanto no próximo Shabat como na próxima terça-feira, na próxima terceiro dia da semana, aspectos com referência à questão do Tu B'Shevat, né? O que você pode fazer no ano novo das árvores, né? Por exemplo, você pode plantar uma árvore frutífera nova, você pode plantar uma árvore frutífera, pega uma muda, né, de uma árvore frutífera e planta na praça pública, na frente da sua casa, no fundo do seu quintal, etc. e tal, né? Um exemplo, né? Mas vamos ver mais detalhes com referência a isso daí. Então, Tu B'Shevat vai começar ao pôr do sol da próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, ao pôr do sol, né? Então inicia Tu B'Shevat, né, que é o ano novo das árvores, vai até o pôr do sol, automaticamente da quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o ano novo das árvores, né? E vamos comentar mais a respeito disso daí, ok? Nós temos aí realmente as 7 leis de Noah, né? Então, as 7 leis de Noah e o aspecto com referência bíblica ou referência da Torá com a questão das 7 leis de Noah. O primeiro é: não adore nenhum ídolo.
está principalmente a essência da vida, é o reconhecimento e a crença no Ser Supremo, o Criador do Universo, aceitando seus mandamentos com temor e amor. Ele é consciente de todas as nossas ações e sua providência está sobre toda a criação. Gênesis capítulo 2, verso 16 é a referência. O segundo preceito das leis de Noé, ou as leis universais, não blasfeme o nome de Deus. Confiança e lealdade são de importância crucial na vida. Saiba que Deus é justo, mas que nós não podemos compreender nosso Criador. Uma pessoa não deve confundir liberdade de expressão com a deslealdade do ato da blasfêmia, né, baseado em Levítico capítulo 24, verso 15. Né? Ou seja, isso significa que não é porque nós temos a liberdade de expressão que isso nos dá realmente o direito de blasfemarmos contra o nome divino, ok? Terceiro preceito das 7 leis de Noé: não cometa homicídio ou ferimento, né? Que é o assassinato, ok? Esta lei nos protege do egoísmo extremo ou da ira que pode residir em nós. A vida humana, mesmo o feto, né? O feto significa o bebê na barriga da mamãe, é sagrada e deve ser preservada, baseado em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Ou seja, não cometa homicídio, não cometa assassinato ou ferimento. Né? A vida humana é sagrada e deve ser preservada. Quarto preceito: não cometa atos sexuais proibidos, né? O chamado sexo, a relação sexual ilícita, né? Promíscua, depravada e companhia limitada. Famílias constituídas são a base de comunidades sadias, nações e sociedades. Atos proibidos como, por exemplo, o adultério e o incesto, conduzem ao declínio espiritual, baseado em Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando uma sociedade ela está depravada, quando uma família está depravada, você pode observar que ali tem problema de sexo libertino, né? Sexo depravado e companhia limitada. Né? Então, quando uma família ela está no nível deste, né, realmente não vem coisa boa daí. E também os que assim cometem não vão receber coisas boas. Né? Então, por isso, o quarto preceito: não cometa atos sexuais proibidos. Né? E dentro desse aspecto está todas as abominações e depravações, né, que as pessoas inventam em nome do sexo aí, né? O corpo é meu, eu faço o que quero, então faz o aborto de forma indistinta, né, depravada, libertina e companhia limitada, né? Tem um detalhe, né, que já foi observado já há muito tempo, né? Ninguém quer fazer aborto quando o pai é rico. Quando o pai é rico, né? Então ninguém quer fazer o aborto, muito pelo contrário, vai querer uma indenização, né? Então tem esses detalhes aí também, ok? Quinto preceito: não roube, não sequestre. Ganhos e propriedades são concebidos por Deus, então temos de procurar adquiri-los honestamente e não por meio de roubo e engano, baseado em Gênesis capítulo 2, verso 16. Aqui também, dentro da questão não roube, que fala exatamente ganhos e propriedades, há a questão também do direito à propriedade, que deve ser preservada, né? E não invasão de terras e companhia limitadas, que se fazem por aí de forma indistinta e de forma promíscua também, né? Sexto preceito: estabeleça sistema judicial. Um sistema de tribunais justos e oficiais honestos cria uma sociedade que é digna das bênçãos de Deus, baseado em Gênesis capítulo 9, verso 6. Por isso que o Salmo 82, ele fala de uma forma muito profunda contra os juízes corruptos e falsos.
certo? Até quando, ó juízes, vos julgareis, né? A favor do perverso, a favor do corrupto, e não legislam, né, a justiça, não legislam a justiça em favor do pobre, do destituído, do necessitado, independente da sua categoria social, né? Mas o necessitado é aquele que está precisando de justiça. Ele sofreu algum dano, alguma coisa semelhante, e ele recorre à justiça para ser reparado o seu dano, etc. e tal. Então, até quando vós, ó juízes, né, julgareis injustamente a favor dos corruptos, dos perversos, e não legislam justiça em favor do pobre, do necessitado e dos destituídos? Vós sois como anjos, e por causa da vossa ação corrupta, abalam realmente os alicerces do mundo. Por quê? Porque a justiça é a última fronteira para estabelecer uma sociedade equilibrada, entendeu? Então, não restam dúvidas que estes que agem de forma corrupta, né, sofrerão as sanções divinas, porque é muito difícil um juiz julgar um juiz e, né, bater a sentença na cabeça dele, não é verdade? Né? Mas a justiça divina não tem embrulhos. E a sétima lei de Noé, né? Não coma carne que foi cortada de um animal vivo. Seres humanos têm o domínio sobre todo o mundo, mas também somos os responsáveis por ele. Devemos cuidar dos animais e não ser cruéis com eles, né? Baseado em Gênesis capítulo 9 e o verso 4. Então aqui nós vemos, né, realmente sobre a questão em que as pessoas precisam tomar cuidado com a questão de crueldade contra animais. Mesmo que você não tire a vida dele, mas você não pode ser cruel. Os nossos sábios, eles falam que quando você tem animal em casa, né, e você vai para o seu almoço, por exemplo, né, antes de você se alimentar no seu almoço, você primeiro precisa alimentar os animais da sua casa. Não tem esse negócio de você se alimentar primeiro e depois alimentar os animais. Você precisa alimentar os animais primeiro. Aí depois você vai, senta à mesa e vai se alimentar. Então este é uma das formas de você não praticar crueldades contra os animais. Entendeu? E muito menos matar animal, né? Também não está, não é bom isso daí, né? A não ser quando é um caso de doença, né? E o veterinário vem e ele fala assim, ó, precisa sacrificar, senão ele vai ficar sofrendo. E como nós não podemos colaborar com o sofrimento do animal, então o médico veterinário ele diz que precisa sacrificar, senão o animal vai ficar sofrendo, aí sim você libera o veterinário a fazer o sacrifício, né, indolor, né, para que o animal não sofra mais, né, nesse momento aí. Então isso é permitido aí, ok? Então é isso daí, amados, né? Vamos também mandar um shalom shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares, né? O Rogério Cassoloto, São José do Rio Preto, a Sara Santos de Lucélia, São Paulo, Abimael Amorim, Campinas, São Paulo, Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, né, de Mauá, Grande São Paulo, né? José Assir dos Santos, Juína, Mato Grosso, Luciana Ferraz, de Porto Seguro, Bahia, Gilvan Freire de Lima, Paulo Afonso, Bahia, Bruna Maia, da cidade de Parobé, próximo ali de Taquara, Rio Grande do Sul, Fernando José da Costa Ferreira, da cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Silvia Rocha, Piracicaba, São Paulo, Raelson Jesus Alves de Mauá, Manaus, melhor dizendo, Amazonas, José Maria Moreira de Souza, Guaçuí, Espírito Santo,
Amanda Leite, Barra Bonita, aqui interior de São Paulo e da nossa região de Bauru. O Aaron, da cidade de Lemes, São Paulo. E 2 aniversariantes para o dia de hoje. Nós temos aí a Renata Suehara, lá no Japão, né? Então a Renata Suehara, junto com toda a sua família, o seu marido Carlos e todos os seus filhos e filhas que estão ali no Japão, né? Então Mazal Tov para a Renata, chuvas e bênçãos para você e toda a família aí, Renata Suehara, no Japão. Ela e a família são ex-moradores de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. Uma família que nós conhecemos, uma família muito agradável. E o aniversariante Eduardo Ribeiro, de Vitória, Espírito Santo. Então, os nossos aniversariantes, né, o nosso Mazal Tov, né, muitas felicidades com as bênçãos de Hashem, vida longa, né, no serviço de Hashem. Ok? Antes de entrarmos na nossa paraxá, né, queremos dar mais uma atenção ao 9º seminário Benei Noach, que nós teremos agora dia 2, 3 e 4 de março, ali no circuito Maccabi, em São Paulo, ok? Então nós teremos ali na liderança dos eventos o nosso Rav Yaakov Geranstad, teremos o rabino e médico, o Dr. Tal Nir, né, que virá junto com a sua esposa para fazer palestras ali no 9º seminário, né? Teremos também a presença do Dr. Leão Atar, o rabino, e do rabino Shimon Brand, né, para as atividades ali do seminário, né? Teremos também momentos, né, durante esses 3 dias em que os emissários mentores, né, Mário Leal de Salvador, Bahia, o Eduardo de Manaus, Amazonas, o Antônio Braga de Sergipe, Aracaju, Sergipe, né? E eu, né, José Marmol, daqui de Bauru e região, né? Nós teremos palestras, né? Faremos palestras ali para os Benei Noach. Então esses 4 emissários mentores estarão também fazendo palestras ali no seminário, né? Você está pronto, diz o nosso Rav no convite para o 9º seminário. Você está pronto para atender ao chamado? Você sente que sua alma está inquieta e não contente? Você sente no coração que há algo maior? Que existe um propósito divino te guiando? Quando você nasceu para viver com verdade, retidão e conexão com Hashem, né? O 9º seminário Benei Noach está chegando para transformar vidas. Dia 2 a 4 de março de 2025, no Círculo Esportivo Israelita Brasileiro Maccabi, Avenida Nova Cantareira, 4120, Tremembé, São Paulo, capital. O maior encontro Benei Noach do ano. Esse não é um evento comum, é uma chamada para os justos das nações. Convidados especiais, direto de Israel, que acabamos de falar do Dr. Tal Nir, né, e a sua esposa. Haverá também ali casamentos Benei Noach durante o evento do 9º seminário, né, um momento de santidade e renovação da aliança com Hashem. Então também ali haverá um momento em que casais, né, que já estão casados, né, há algum tempo, mas que não passaram pelo casamento, né, pelo cerimonial de matrimônio Benei Noach, né, com a bênção do rabino. Então terá esse momento também da renovação dessa aliança do casal, ok? E novos casamentos também serão realizados ali. Palestras vão te transformar, experiências em realidade virtual, uma imersão profunda no conhecimento. Então no seminário haverá um momento virtual, que é aquele famoso óculos virtual, né, que fecha totalmente, esqueci o nome, que fecha totalmente assim os olhos. Então ele vai entrar no modo virtual. E nesse modo virtual ele vai ver o Mar Vermelho. Ele vai passar pelo Mar Vermelho. É um momento virtual que vai ser muito, muito top no seminário ali, ok?
Também terá uma noite de autógrafos com o nosso Rav Yaakov Gerenstad e o Rav Dor Leon Attar, né? Aprenda com grandes mestres, é o livro que eles vão autografar ali. Uma alimentação completa, tudo preparado com amor e dedicação, né? Que haverá ali totalmente, uma alimentação totalmente kasher, né? Então vai ser uma jornada que vai renovar a sua fé e a sua confiança e sua vida em Hashem, ok? Temos impactantes que serão abordados pelos emissários mentores, como os deveres do Benei Noah na prática, como viver e construir um futuro dentro dos valores Benei Noah, a verdade sobre o estudo da Torá para os Benei Noah, construindo uma comunidade forte, desafios e oportunidades, combatendo preconceitos e esclarecendo mitos sobre os Benei Noah, educando o mundo sobre a verdadeira essência do movimento, a resiliência dos Benei Noah em tempos de crise, criando filhos justos, a educação baseada nas 7 leis dos filhos de Noah, ok? Portanto, as vagas são limitadas e aqueles que querem ou fazer podem entrar no site www.lojabeneinoah.com, né? Tudo minúsculo. E aqueles que desejam entrar em contato telefônico, o telefone é DDD 11 96164 7700, né? E a assessora do Rav, Rainaya, que vai atender, e aí você pode tirar suas dúvidas, etc, e etc, e etc. Ok? Baruch Hashem? Vamos então, né, para o nosso shiur, né? Temos aí o Frederico Rodrigues Durando Rodrigues, né? A Marinês Mônio Martins, a Cristiane Neri, a Maria do Socorro Salles, Maristela Maciel Correia Pereira Maciel, o Arlan Tavares e esposa Ângela Rodrigues, a Maristela também com o marido Ronaldo, a Luciana Rodrigues, a Neide Vilas Boas Inácio, a Di Machado, né? Foi a primeira a entrar ao vivo e a cores aí. Ok? Baruch Hashem aí, né? Se porventura, né, houver tempo aí de colocar o nome da sua cidade e o estado para nós registrarmos aqui, ok? E também amanhã na celebração do Shabat, aqueles que ali entrarem, né, coloquem o nome da cidade e o estado para que possamos registrar a sua passagem por aqui, ok? O Frederico Rodrigues Durando, né, é de Petrolina, Pernambuco, Baruch Hashem. O Mário Sabadini também está por aí, Baruch Hashem. Vamos para o nosso foco sobre a passagem do Yam Suf, né, que é exatamente a abertura do mar de juncos. Então a abertura Kriyat Yam Suf, abertura do mar de juncos, popularmente conhecido como Mar Vermelho, mas literalmente o mar de juncos, ok? Nós estamos no capítulo 14, né? E no capítulo 14, os versos 13 e 14, que são a base para a nossa reflexão hoje. O verso 13 e 14 dizem assim: Moshe disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Deus lutará por vocês, mas vocês devem permanecer calados, né? Os nossos mestres, eles comentam que Moshe foi de fato o grande líder do povo judeu. E segundo os comentários de Or HaChaim, ele descreve que
esta unidade, estado de unidade do povo judeu, só poderia ser realizado por Moshe, o cabeça e líder da geração. Então Moshe, ele era o cabeça e o líder daquela geração, ok? Por isso ele era o grande potencial a se revelar como Mashiach. Que engloba todos os judeus como um dentro de si, a unidade do povo em si. Rashi escreve, Moshe é Israel, Israel é Moshe. O líder da geração é comparado a toda a geração, pois o líder é tudo, segundo Rashi para Bamidbar 21, 21. Ok? Então, nesse sentido, somente Moshe poderia realizar o que realizou. O estado de unidade do povo judeu. E veja bem, amados, não era simplesmente alguns judeus ou algumas famílias. Eram 3 milhões de judeus e mais ainda uma mistura de povos que saiu junto com eles. Então eram 3 milhões de judeus. E manter a unidade desse povo, somente o líder da sua geração, Moshe, que o poderia fazer sem sombra de dúvidas, ok? A Célia Bina chegando por aí, São Paulo, capital, Baruch Hashem. Então, nesse momento que nós temos aqui no capítulo 14, desde o verso 1 em frente, né? Nós temos aí o momento da passagem do Mar Vermelho, né? Então, a questão do Mar Vermelho em si. Então, nesse capítulo 14, nós temos aí esse momento. Vimos aí que na frente estava o povo, na frente do povo judeu estava o mar e atrás o exército do faraó. Então, aí o povo clamou, né? E Moshe clamou. Então, todos clamaram a Deus. Vimos aí que essa questão do clamor, no sentido positivo da palavra, se refere principalmente ao quê? Entre aspas, a profissão, o ofício do povo judeu, que é o quê? Fazer preces, fazer oração. E também nos comentários dos sábios nós vimos aí que a prece, a oração e o estudo da Torá e das 7 leis de Noa, junto com a techuvá diária, as nossas preces diárias, né, a nossa tzedakah, ela precisa ser para nós como uma profissão. O que significa isso? A nossa profissão, nós nos dedicamos a ela todo santo dia. Vamos para o serviço, vamos para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, etc. e tal. Entre aspas, de forma religiosa. Então, de forma religiosa, nós precisamos exercer os nossos 5 passos. A nossa techuvá diária, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, as nossas preces diárias e a nossa tzedakah. São esses passos que faz com que nós tenhamos prosperidade na nossa vida, tanto no campo físico, tanto no campo espiritual, físico, financeiro e material. Então, muitas vezes nós ficamos atolados, né, e ficamos patinando no lugar, dentro desses 5 níveis, porque nós não praticamos. Não levamos a sério a nossa, entre aspas, profissão, com esses 5 passos. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Não adianta você dizer, eu creio no único Deus, mas cruza os braços e não faz nada. Não resolve. Você vai ter uma vida de sofrimentos, né, de necessidades. Por quê? Porque você não se mexe. Ou seja, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica significa ação. E não ficar parado que nem um poste. E nem dormindo num ponto como chofer de táxi, né? Que era uma expressão antiga muito usada nesse sentido, né? As pessoas chegavam no ponto de táxi lá para fazer uma corrida e o motorista, o chofer, que era chamado mais assim, né? Tava dormindo lá, batia-se no vidro lá, toque, 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 para acordar o motorista para fazer a corrida. Então por isso que tem esse ditado antigo, né? E quem dorme no ponto é chofer de táxi, né? Então é nesse sentido aí. Então você não é um poste nem um chofer de táxi.
você tem que se mexer, certo? E também não pode se mexer que nem um bicho preguiça, que leva tempo para dar 2 passos. Não, tem que ser ágil, ok? Então é nesse sentido aí, entre aspas, a profissão desses 5 passos que nós temos aí, ok? Então, nesse sentido, o povo ficou ali bloqueado. Mas qual foi a promessa de Hashem? Que eu vos conduzirei até a terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras. Então, aquele que não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, ele fez uma promessa. Então o povo tinha realmente, pela promessa divina, a garantia de chegar com vida e saudáveis realmente no destino, a terra prometida. Então aí, né, realmente, Hashem, né, ele fala para Moshe, Moshe, agora não é hora de fazer preces, agora é hora de agir, né? Então, nesse sentido, fale aos israelitas, diga para eles, marchem, continuem a sua viagem. E aí, quando realmente Moshe expressou a vontade divina, aí nós temos Nachshon. Quem era Nachshon? Nachshon, ele era filho de Aminadab, da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, a tribo dos príncipes, reis, sacerdotes, né, que dali viria realmente de Judá e Tâmara, e Tamar, melhor dizendo, né, Tâmaras também, né, boa essa, e Tamar, né, viriam deles a descendência de reis, sacerdotes, juízes. Então Nachshon, quando ele ouviu a exclamação de Moshe, ele não esperou o mar se abrir, ele se lançou no mar e foi em frente. E Nachshon, por ser exatamente um príncipe justo, da tribo de Yehudá, filho de Aminadab, né? Então outros começaram a seguir os passos de Nachshon. E quando a água chegou ao pescoço, né? E mesmo as águas estavam bravias naqueles momentos, segundo os sábios, então foi o momento em que Deus disse para Moshe, né? Levante, né, o teu cajado, e as águas se repartirão, as águas se dividirão. E foi nesse momento que Nachshon estava com as águas pelo pescoço, e então o mar se abriu e para que o povo pudesse passar. E o detalhe, o Salmo 136 fala lá, né? Nesse momento que o mar se abre, né, o que acontece exatamente ali? Acontece que são criados 12 túneis. Cada tribo passou por um túnel. As 12 tribos passaram por túneis, ok? Que foram criados ali. Ou seja, 12 trilhas, 12 túneis para as 12 tribos passarem. Tanto as colunas que se abriram do mar, né, tornaram paredes congelantes, como os túneis também transformaram-se em paredes congelantes, um túnel de gelo, mas o povo não tinha frio. E aquela barreira de gelo que criou impediu com que as lanças e as flechas dos egípcios alcançassem qualquer um do povo. E eles puderam passar dessa forma, entre aspas, em terra seca, ok? Então eles passaram tranquilamente para o lado de lá. Então tanto a direita como a esquerda e sobre as suas cabeças eram tetos, paredes de gelo. E os milagres iam se acontecendo normalmente ali, né, na ação divina. Se, por exemplo, segundo os nossos mestres, se, por exemplo, uma criança tivesse sede, né, ela pedia água, então uma parte da parede, como uma torneira ou uma bica de mina, ali aparecia a água, então era pego a água e a criança tomava, e quem quiser tomava água normalmente. Se porventura tivesse fome, né, então a criança ou a pessoa dizia maçã, tâmara, né, e por aí afora vai,
então na parede, né, apareciam ali maçãs, pera, figo, romãs, etc. e tal. Então o povo se alimentava e passava tranquilamente por ali, ok? Então dessa forma são milagres que aconteciam, ok? Nesse sentido aqui, por que os milagres aconteceram? Por causa de Nachshon. Mas como assim por causa de Nachshon? Porque quando Moshe ele expressou que não era preciso clamar naquele momento, que era momento de ação, era para seguir viagem. Eis que o Eterno diz ao povo, sigam em frente, sigam em marcha. Então Nachshon não precisou de uma segunda voz, um segundo comando ou algo semelhante. Ele simplesmente se lançou no mar. Ou seja, ele foi atravessando, sem sombra de dúvidas, ao mar que estava diante dele. Então, o que significa esta ação de Nachshon? Deus diz, é preciso obedecer. Ou seja, Deus só pode fazer um milagre quando o ser humano faz uma ação, toma uma atitude. Esse negócio que milagre cai do céu e você fica de braço cruzado, não precisa fazer nada, como certos segmentos religiosos tem por aí que diz que você não precisa fazer nada, que já foi feito tudo por você, isso daí é balela, é fake news. Isso é mentira, mentira deslavada. Nunca Deus fez um milagre sem antes o ser humano agir. Ou seja, é aquilo que nos mostra o Monte Sinai. É o céu descendo para a terra e a terra se elevando para o encontro com o céu. É o divino e o humano. E aí os milagres acontecem. Então, na realidade, Deus está dizendo assim, Ele te chama para esta parceria de milagres. Mas você precisa fazer a sua parte primeiro, para que Deus possa fazer a dele. Então quando Nachshon, ele se lança ao mar, ele lança toda a sua confiança em Hashem, em Deus. E aí ele tem a certeza de que realmente Deus vai fazer a parte dele. A sua vida, ele confiou sob os cuidados do Criador. Então é para seguir em frente, o mar está aí, o mar não é nada, porque aquele que criou o mar está comigo e eu estou com ele. E ele se lança, e então acontecem os milagres. O mar se abre, os 12 túneis acontecem e os milagres vão acontecendo diante da passagem do Mar Vermelho. Mas aí, depois que eles estão passando, né, o faraó e o seu exército vêm atrás. E aí acontece realmente outros milagres, por assim dizer também, né? Ou seja, o exército egípcio não pôde atravessar o mar, não pôde chegar no encalço do povo judeu. Porque enquanto o povo judeu passava em terra seca, em terra firme, quando o exército do faraó adentrou, né? Eles adentraram, o terreno estava firme. Mas quando todo o exército adentrou no mar, onde as paredes estavam à sua direita e esquerda, estavam ainda congelantes, certo? Então, a nuvem de fogo, né, ou a coluna de fogo, né, ela e a nuvem voltaram a agir, ou seja, a nuvem, ela umedeceu o terreno, e eles ficaram empacados, atolados. E a coluna de fogo fez com que realmente aquela lama tornasse algo incandescente. Então começou a derreter o cavalo e também os carros, as bigas de guerra do faraó. E aí em seguida que o povo acaba de atravessar, então ele ordena a Moshe novamente
a levantar o seu cajado para que as águas voltem à sua normalidade. E aí então todo o exército do faraó e o faraó se afogam nas águas do mar de juncos, ok? Com referência ao faraó, existem, segundo o Midrash, duas opiniões, o que de fato aconteceu com o faraó, o personagem central. Então, a primeira opinião, segundo o Midrash, diz: o anjo Gabriel desceu e manteve o faraó com vida debaixo da água durante 50 dias. Por que 50 dias? Ele ficou ali infligindo-lhe terríveis sofrimentos, certo? Assim foi castigado por suas palavras zombeteiras. Quem é Deus que devo escutá-lo? Ele zombou de Deus e de Moshe quando Moshe chegou na sua primeira visita. Diz Hashem, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, deixa sair o meu povo. Então, de forma zombeteira, o faraó disse: quem é Deus que devo escutá-lo? Por essa zombaria, ele ficou ali durante 50 dias sofrendo terríveis, né, sofrimentos, julgamentos, né, ali. Por que 50 dias? Né? A palavra quem, no hebraico, tem um valor numérico 50. Então, por isso, ele ficou 50 dias ali, por causa dessa expressão. Quem? De forma zombeteira, ok? O castigo do faraó no mar foi prolongado por 50 dias antes de morrer. Uma segunda opinião, segundo o Midrash, diz: Deus salvou o faraó da morte. Embora a princípio o faraó tenha zombado né, de forma zombeteira com referência a Deus, né, ele se arrependeu, ele fez techuvá. Quando viu o seu exército se afogar, quando caiu no Yam Suf, o mar de juncos, ele exclamou: quem entre os poderosos é como tu, ó Deus? Quando Deus viu que o faraó havia feito techuvá, disse: hei de salvá-lo, e ele falará ao mundo todo acerca da minha grande força e os milagres que realizei. Então, dessa forma, Deus enviou o anjo para tirá-lo das águas, né, do mar de juncos, e o anjo levou o faraó a uma cidade chamada Nínive, onde se tornou rei mais tarde, e levou todo o povo a fazer techuvá. Quando o profeta Jonas, foi lá e falou sobre os terríveis juízos que o Eterno impetraria sobre Nínive e o seu povo. E o rei, que era o sobrevivente lá do mar de juncos, o ex-faraó, né, ele foi o primeiro a tirar as suas vestes reais, colocar sacos, cobrir-se com cinza e levar todo o povo a fazer a mesma coisa, arrependimento, techuvá. E então o juízo sobre Nínive mudou e tornou-se motivo de bênçãos para o rei e todo o povo de Nínive. E Jonas, quem conhece a história sabe, Jonas ficou bravo com isso, ok? Mas aí é outro detalhe, ok? Então, baseado aqui nos versos 13 e 14, então nós temos aí 4 grupos, né? Que Moshe disse: primeiro grupo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará sobre vocês hoje. Segundo grupo, vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Terceiro grupo, Deus lutará por vocês. Quarto grupo, vocês devem permanecer calados. Então vamos ver o que Mechilta comenta sobre isso. Então o primeiro grupo disse: mergulhemos no mar, preferindo se afogar do que retornar ao Egito. O segundo grupo disse: voltemos ao Egito, dispostos a aceitar novamente o jugo da escravidão. O terceiro grupo disse: façamos guerra contra eles, na esperança de que saíssem vitoriosos. E o quarto grupo disse: rezemos a Deus, apelando a Deus através da oração, né? O comentário de Moshe sobre esses dois versos 13 e 14 dá uma resposta para cada um dos grupos, né? Os 4 grupos.
Primeiro, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará por vocês hoje. Foi endereçada a esses que desejaram se lançar no mar, ao mar. Vocês podem ver os egípcios hoje, o segundo grupo, mas vocês não voltarão a vê-los nunca mais. Foi endereçada a esses que desejaram voltar ao Egito. O terceiro grupo, Deus lutará por vocês. Foi endereçada a esses que se sugeriram a guerra. E o quarto grupo, vocês devem permanecer calados. Foi endereçada a esses que quiseram rezar. A pergunta: qual foi o curso de ação mais apropriado? Do primeiro, segundo, terceiro ou quarto grupo? Deus falou a Moshe: fale aos israelitas e lhes diga que tudo o que eles têm de fazer é viajar, Ashrei, em frente, em marcha. É confiar em Deus e prosseguir no caminho que conduz ao Monte Sinai. Esta era a ordem divina, seguir em frente. Os ensinamentos do Hassidismo, eles vai nos trazer uma visão mais aberta para compreendermos realmente o que foi dito até aqui dos quatro grupos, ok? Então, o ensinamento hassídico diz assim, ao primeiro grupo, que disse, mergulhemos no mar, exemplificou a Messirut Nefesh. O que é Messirut Nefesh? É auto-sacrifício. Deus tinha ordenado aos judeus que eles não mais deveriam ser escravos no Egito, segundo Vaikra 25:42, Levítico. Assim eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas em lugar de transgredir a vontade de Deus. A vantagem espiritual de Messirut Nefesh, o auto-sacrifício, é que, através do desafio, debilita-se a capacidade do mundo de se opor ao judaísmo. Então, esse é o primeiro grupo. Então, na realidade, não seria um suicídio. Na realidade, seria um auto-sacrifício para que a vontade divina não fosse violada. Então, qual é a mensagem para nós no nosso dia a dia? Messirut Nefesh, auto-sacrifício. A minha vontade sempre será contra a vontade divina. Então eu preciso fazer um auto-sacrifício, que não seja a minha vontade, mas que estabeleça em mim a vontade divina. Então esse auto-sacrifício é exatamente estabelecer em cada um de nós a vontade divina. Ok? Então essa é a realidade do primeiro grupo. O segundo grupo, voltemos ao Egito, está em It-Rapehar, que significa conquistar os recursos mundanos para propósitos santos, que está exatamente em aceitação do jugo da Torá na minha vida, aceitação do jugo da vontade divina na minha vida, para que dessa forma eu possa ter a sabedoria divina para poder usar os recursos mundanos, a propriedade, o salário, as posses, etc. e tal, no campo financeiro e material. Eu posso usar esses recursos mundanos, seculares, com propósitos santos. Por isso que aí está dentro da questão da tzedakah. Certo? Alguém que tem, por exemplo, tem pessoas que têm várias propriedades para alugar, na cidade. Então a pessoa ela tem esses recursos mundanos, seculares. Então ele fala, peraí, eu tenho várias casas para alugar. Eu vou reservar uma casa e vou ceder para que um grupo Benei Noach tenha ali um local físico para a comunidade Benei Noach, para ter um norte na cidade, para poder estar ali. Então eu vou ceder uma dessas casas para uma comunidade Benei Noach.
você está usando os recursos mundanos seculares para um propósito santo. Se você faz isso com verdadeira kavaná, que é a verdadeira intenção do coração, não se admire que depois você conquiste 2 ou 3 casas, porque Hashem o fará. Ou seja, todo aquele que pratica de tzedakah, seja quais forem os níveis, nunca fica de mão vazia, para que possa fazer mais e mais e mais e mais. Esta é a vontade divina, entendeu? Então, por isso, voltemos ao Egito, itirapehar, né? Aceitação, conquistar, né? Através do jugo da vontade divina da Torá na minha vida, né? Usar os recursos mundanos seculares para propósitos santos. Obviamente, esse grupo não quis voltar permanentemente ao Egito. Eles sentiam que, voltando ao Egito, por mais algum tempo, eles sairiam com mais riquezas do que saíram. Segundo Shemot, Êxodo capítulo 3, versos 22. A vantagem espiritual de Itipahar é que trabalha junto com o mundo, enquanto transforma para trabalhar em prol do judaísmo ou monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, é você trabalhando com as questões seculares do mundo, mas transformando isso em algo santo, transformando a questão mundana em santidade, para o serviço de Hashem. Então, por isso, não esqueça, cada tzedakah que você pratica, você está trazendo santidade nisto. E por você trazer santidade nisso, Hashem, o soberano dos mundos, o dono de todo ouro, prata e companhia limitada, ele não vai te deixar de mãos vazias. Ele vai encher as tuas mãos para que você possa fazer mais e mais e mais tzedakah, em vários níveis, etc. Tal. Ok? O terceiro grupo, façamos guerra. Contra eles, exemplificou a aproximação, né? O terceiro grupo, façamos guerra contra eles, os egípcios. Então, exemplificou a aproximação de Bitul Ramenaged. Bitul Ramenaged, que significa eliminar a oposição. Isto é comparado com alguém que, em vez de tentar satisfazer a sua má inclinação, o Yetzer Hará, ele escolhe ignorá-la completamente. Ou seja, a minha vontade, o Yetzer Hará, que é a má inclinação, não dou nem bola para ela. Ignoro-a. Ou seja, eu elimino esta oposição. Por quê? Porque quando você quer praticar santidade, a má inclinação fala, deixa de ser bobo. O mundo todo não está em santidade, por que você vai querer ser santo agora? Só você, trouxa. É o Yetzer Hará, é a oposição. Aí você fala, não fala nada, você ignora a oposição. Lembra-se que é do lado esquerdo, é Yetzer Hará, a má inclinação. Do lado esquerdo. Você ignora a esquerda. E você foca no seu propósito. Você será vencedor e próspero em tudo que você realizar. A vantagem espiritual de Bitul Ramenaged é que aceita a oposição e simultaneamente a nega. Ou seja, você não pode negar a sua alma animal, mas você nega a eficácia dela na sua vida. Você fortalece a alma divina para dominar a alma animal, para que a alma animal venha somar com você, para fazer a vontade divina e transformar o mundo na moradia de Hashem. Ok? É assim que um caminho mediano entre Messirut Nefesh, né, o auto-sacrifício, a negação, e Itipahar, a aceitação, certo? Faz essa conexão, ok? Dessa forma, você elimina a oposição, Yetzer Hará. O quarto grupo disse, rezemos a Deus. Exemplificou a promoção de Ribur. O que é Ribur? É se fundir em Deus, com Deus, ou se fundir a Deus. É a fusão, ok? Você e Deus.
Por isso que as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, a nossa Techuvá, a nossa de Sedaká, ela vai nos fazendo cada vez mais, nós temos essa fusão com Deus, ou seja, ribur, se fundir a Deus, ok? Esta aproximação visa elevar o mundo espiritualmente de tal modo que este não mais haja como uma força adversária à observação do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso é alcançado revelando a verdadeira identidade da força adversária, que também é uma criação de Deus, e Yetzirah, a alma animal. A vantagem espiritual de Ribur é que a oposição desaparece no seu sentido negativo automaticamente. E o mundo é totalmente unido a Deus. Ou seja, o nosso mundo interior, a alma animal, Yetzirah, a má inclinação, certo? Nós não podemos negá-la. Não tem como você rasgar ela fora. Não tem como. Você precisa fazer a fusão entre Yetzirah e Yetzer Tov, a má inclinação e a boa inclinação. Ou seja, a alma animal e a alma divina. Você precisa fortalecer a alma divina para que ela possa chegar na alma animal e... Vem cá, alma animal. Você vai estar junto comigo. E juntos nós vamos fazer a vontade divina. Não é mais a sua vontade. Não é mais a vontade do ego, do egocentrismo, da má inclinação, da perversidade, do mal. É agora juntos, unidos, aceitando realmente o jugo da Torá, o jugo divino. E assim nós vamos transformando o meu mundo pessoal, o meu mundo ao meu redor, e assim sucessivamente, transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Aceita esse convite? Está disposto a atender ao chamado? Então seja um Benei-Nor, seja um monoteísta. Venha realmente para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica todos os santos dias da sua vida. Ah, mas eu sou monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, eu sou um Benei-Nor há 7 anos, há 10 anos. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É hoje, é agora, é isso que conta para Hashem. É esse momento precioso que realmente conta para Hashem de você ser realmente um verdadeiro monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É o agora. O amanhã pertence a Hashem, o passado já foi. Por isso que chama passado, já foi. Não tem como você pegar o passado e trazer aqui. Você já viveu o seu passado. Você está vivendo o agora. E o amanhã a Hashem pertence. Então sejamos um autêntico monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. E nós vamos, sem sombra de dúvidas, termos parte na redenção final com o justo Mashiach, e teremos parte no Olam Rabá, o mundo vindouro, com a graça de Hashem. Ok? Amanhã, 6º dia da semana, horário de acendimento das luzes especiais de Shabbat, às 18h31. E a partir das 20 horas, diretamente da Sinagoga Benei-Nor Regional Bauru, estaremos aí trazendo o Kabbalat Shabbat, a celebração do Shabbat, né? E vamos juntos darmos o louvor, a honra, a adoração e gratidão ao único e verdadeiro Deus Criador, Redentor e Salvador, Hashem, o nosso Adonai. Vamos lá? Então, até amanhã com a graça de Hashem. Shalom, shalom.